agradeço a presença de todos e dou início à 12ª reunião plenária virtual do Rotary Clube de Niterói, solicitando a todos que, após o refrão do hino à bandeira e o toque do sino, saúdem o pavilhão nacional. Vamos lá. Tudo bem. Convoco agora o segundo diretor de protocolo, Joel Coelho dos Santos Júnior, à tribuna virtual. Por favor, Joel. Sim, senhor presidente. Boa noite a todos. Na tribuna, Joel Coelho dos Santos Júnior, associado representativo deste clube, classificação empresário e cartão de descontos, na atual gestão como segundo protocolo, né? Hoje, a nossa reunião plenária virtual, teremos uma palestra dos voluntários Fábio e Dulce sobre o Setembro Amarelo e também um Centro de Valorização da Vida, né? Comunicação, Ângela Maria Ricome, de Paula, do Rotary Clube Niterói Norte, presente a Comissão de Imagem Pública e Companheirismo. Bem, eu queria primeiramente nominar a nossa mesa presidencial, que é composta pelo nosso presidente Paulo Belchior e Roseli Belchior, a quem eu solicito uma saudação rotária. E gostaria também de citar a presença dos nossos companheiros e convidados. Ana Paula de Souza Guiar, Eliane Barreto Gomes, Lili, Elizabeth de Almeida Santos, Idelbrando Afonso Filho, Jane Abreu, Bruno Abreu, perdão, Maria Aparecida Amin de Carvalho, Maria Helena Pereira, Maria Marli Matos da Cruz, Regina Lúcia Almeida Coelho dos Santos Pinho, Renato Amorim Lobato, Ricardo Fonseca de Pinho, Rosa Cláudia da Silva Ribeiro, Selma Maria Lima Antunes da Cruz Coelho, Silvia Maria Faiciotti, Tânia Rosário Van. Esses nossos companheiros de clube. Contamos também com os convidados. Primeiramente, o nosso GD, Roberto Carlos, 2003-2004, do Rotary Clube de Icaraí. Contamos também com a presença da presidente do Rotary Clube Niterói Norte, Cláudia Ribeiro. Nossa companheira também, Ângela Cury, do Rotary Clube de Niterói Norte. Ângela Ricome, do Rotary Clube Niterói Norte. Também contamos com a presença de Helena Lobato, do Rotary Clube de Carangola. Marinei Claire, do Rotary Clube Praias Oceânicas. Tá? A quem todos também solicito uma saudação rotária. E quem depois entrar, eu farei as anotações, o presidente me dará a oportunidade de fazer o complemento. Desejo a todos uma boa reunião. Boa noite. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel. Convido agora a vir à tribuna virtual a nossa companheira Ângela Maria Ricone de Paula, para um comunicado. Por favor, Ângela. Boa noite a todos. Boa noite, companheiro presidente, demais componentes da mesa virtual, companheiros, companheiras. A tribuna virtual, Ângela Maria Ricome de Paula, associada representativa do Rotary Clube Niterói Norte. Na classificação, odontologia, harmonização orofacial. Na atual gestão, eu sou primeira vice-presidente e presidente da Comissão de Imagem Pública. Bem, o que me traz aqui hoje é uma campanha que foi deflagrada no Rotary Clube Niterói Norte, na terça-feira passada,
A campanha se chama Panetone da Amizade. Já deve ser conhecida de vários de vocês, porque nós já vimos há alguns anos fazendo essa campanha. Né? O Panetone da Amizade, a campanha será em prol do nosso banco de cadeiras de rodas. E tem como objetivo aumentar o banco de cadeiras e, este ano, a aquisição de cadeiras infantis, que vêm sido muito requisitadas, né, ao nosso banco. Esse banco também, a presidente Cláudia Márcia estendeu a todos os instrumentos ortopédicos, mas que não serão motivos de compra com esta campanha. Porém, se alguém tiver algum disponível em casa e quiser doar, será muito bem-vindo, porque a comunidade precisa bastante, pede bastante esses instrumentos. Bem, os panetones, você vai compartilhar a tela comigo? Eu posso compartilhar um minutinho? Ou não precisa? Eu troco meu pano de fundo aqui. Espera só um pouquinho. Bom, aqui já falei, a representação da nossa campanha é essa aí, né? Nós publicamos no nosso Instagram, no Face. Não sei porque que a tela virou. Vamos lá. Bem, então, a doação será em benefício do Banco de Cadeiras de Rodas, né? O preço dos panetones serão a caixa com 12 panetones, 12 unidades, R$ 130, e cada unidade R$ 13. A caixa com 12 panetones acaba saindo R$ 10,88 a unidade. Gente, esse é um preço bem em conta, né, tendo em vista a qualidade dos panetones. E eu fiquei responsável por essa campanha no Rotary Club de Niterói, né, onde nós já tivemos, nos anos anteriores, muitos compradores, né, que poderão aqui, se necessário, né, colocar sobre a qualidade dos panetones, né, porque eles já são conhecidos de vocês. E eu me coloco à disposição para, através dos meios de comunicação de vocês, ou se preferir ligar para mim. Tem aqui nesse pano de fundo meu telefone, mas também é um telefone e um zap. É só fazer contato que eu estarei disponível para receber as encomendas de vocês. Eu gostaria de dizer que esse panetone ele não é bom só para que nós façamos o consumo em nossas casas. Ele é muito bom para presentearmos amigos, funcionários, né? Clientes, enfim, as pessoas encomendam caixas para poderem fazer esses presentes. Eu acho que é só isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço o espaço que me foi cedido aqui e me coloco à disposição de todos para as encomendas. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ângela. Ângela, você depois me manda o número do telefone que eu vou postar lá no grupo do Rotary Club Niterói, e aí, se alguém tiver interesse, já vai ligar para você. Obrigado. Dando continuidade à nossa reunião, hoje nós temos uma palestra a respeito da valorização da vida e nós convidamos o Fábio e a Dulce, da CVV, para que eles falem a respeito da valorização da vida. Convido agora o Fábio e a Dulce para que venham à tribuna virtual para participar e fazer a palestra. Por favor, Fábio e Dulce. Pode se apresentar primeiro. Boa noite, eu me chamo Dulce, sou voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, daqui de Niterói, né? Eu sou voluntária de Niterói, o CVV ele funciona no Brasil inteiro, né? Nós trabalhamos oferecendo um serviço de apoio emocional gratuito para as pessoas. Meu colega Fábio vai iniciar os trabalhos, né? Depois eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês.
Boa noite. Então, meu nome é Fábio. Agradecendo a oportunidade. Obrigado, Paulo, por ter feito contato. Também a vocês que se interessaram, né, de alguma maneira, se tocaram, né, sobre o tema, né? E a ideia é a gente ter uma conversa hoje, né, sobre esse tema. Eu quero pedir a Paulo, a gente vai até que horas eu posso ter minha fala, mais ou menos, para ter um controle? Nossa aula dura em torno de 1h30 no total, né? Conforme eu tinha falado com você falando em torno de 30 minutos, depois eu vou colocar para perguntas para as pessoas, né? Tá bom. Tá, só para eu ter... São 8h20? Tá bom. Isso. Posso começar? Pode, por favor. Então tá. Então, gente, eu vou falar então um pouco da instituição. A minha parceira aqui vai falar sobre o Setembro Amarelo. Depois a gente vai falar sobre como é feito o trabalho do CVV e como se desenvolve, né, o apoio emocional. A gente vai assistir um vídeo curtinho, tá? E depois a gente vai abrir para as perguntas, tal. E se alguma pergunta, por acaso, a gente tiver dificuldade ou não tiver resposta, depois eu mando para o Paulo e ele repassa todinho para vocês, tá bom? Perfeitamente. Então vamos lá. Eu sou voluntário do CVV há quase 20 anos. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição sem fim lucrativo, que foi fundada em 1962 por um grupo de jovens que se tocaram, né? Ficaram tocados com a situação que viram, né? A necessidade de acolhimento, das pessoas terem um local para falar das suas angústias, suas tristezas, enfim. Então, a gente costuma dizer que daí começou o trabalho quando o indivíduo começou a se colocar disponível para o outro, né? O CVV vai se desenvolvendo e, em 1973, ele adquire o título de utilidade pública a nível federal. E, em 2015, a gente consegue o tridígito, que é o telefone 188, gratuito, né? O CVV veio passando por transformações. A gente costumava atender uma média de 1 milhão de ligações, hoje atendemos 3 milhões. E eu vou pedir por ano, 3 milhões de ligações por ano. Eu vou compartilhar agora, rapidamente com vocês, o nosso site, que é o cvv.org.br. Vou pedir para o Ricardo. Então, a ideia de passar esse site é mostrar o quanto de material que nós temos para a sociedade, para vocês poderem procurar ter mais informações, porque falar sobre esse tema, a gente precisaria de muito tempo, é um tema muito complexo e muito abrangente. Então, aí vocês têm o nosso site, aí tem os serviços que são disponíveis pelo CVV. O chat, o e-mail, o telefone 188. Temos também o CVV Comunidade. O CVV Comunidade é mais um serviço em que o... Meu Deus do céu! Desculpa, aconteceu um acidente aqui, mas está resolvido. O CVV Comunidade é um serviço do CVV... Senta na cadeira. Só um instantinho, gente. Houve um acidente aqui. Ô, Fábio, se ajeita aí, se arruma. Não tem pressa também, não. Calma. Tá legal. É que a gente estava sentado num banquinho dividindo a tela e quebrou aqui. Não, se passar também um pouquinho do horário, não tem problema não, fica tranquilo. Tá legal. Então, falando dos serviços, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, o chat, né? Que a pessoa pode entrar. Ele não é por câmera, né? É só digitado, 188 por e-mail. O CVV Comunidade, ele também é um serviço que ele está... que é o CVV indo ao encontro da sociedade, né? A gente sabe, e a gente quando vai ao encontro, a gente promove palestras, rodas de conversa, levamos filmes, né, que a gente chama do filme Cine Ser. Então a gente leva temas voltados para provocar a reflexão
na comunidade, propiciando a falar de si. Entende? Então, essa é a proposta. Ao mesmo tempo que nós temos também um serviço dentro do CVV Comunidade, que é o GAS, é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, voltado para aqueles que tentaram suicídio e para as pessoas que são os enlutados, né? E a gente percebeu que as pessoas que têm na sua família, que tiveram perdas por suicídio, é comprovado que isso atinge de 8 a 10 pessoas no seu seio familiar. Ou seja, imaginemos a situação emocional que fica esses entes familiares, né? E a questão do suicídio é algo que é visto com muito tabu. Então, normalmente, evitam até de se aproximar dessas famílias, né? Então, o objetivo é acolher essas pessoas em reuniões em que propicie para que elas possam falar de si, falar das suas dores, dos seus sentimentos, enfim. Então, esse é mais um serviço. E temos o Francisco Júlia, que é um hospital de tratamento de transtorno mental lá em São Paulo, tá? Então, eu estou falando assim, en passant, mas tudo isso vai estar no site, vocês vão poder explorar à vontade, tá bom? Ok? Bom, agora eu vou dar um pulinho, clica no links úteis. Links úteis. Ricardo, por favor. Bom, o links úteis é todo material direcionado para quem precisa de ajuda, né? Acessar diretamente o mais rápido possível. Então, nós temos aqui, ó, portal do Ministério da Saúde, Centro de Atenção Psicossocial, o Centro de Referência do CRAS, que às vezes a pessoa não sabe, mas próximo ao bairro tem algum centro de atenção psicossocial, né? Então, às vezes, a família tem uma pessoa que percebe que não está legal, procurar um profissional, né? Estimular, ligar para o CVV, mas também procurar um profissional. Então, pode subir, por favor, Ricardo. Isso. Então, aqui tem, ó, transtornos mentais, tem vários locais que as pessoas podem buscar, tá bom? Bom, é isso aí, ó. E agora a gente vai para o Conheça Mais, Ricardo, por favor. Bom, o Conheça Mais são materiais institucionais que o CVV desenvolveu juntamente com profissionais da saúde, psicólogo, psiquiatra, que dão um respaldo sobre esses materiais. Por quê? Falar de suicídio não é falar de qualquer maneira. Tem que ter um respaldo, tem que ter uma questão técnica, né? Então, esses vídeos, sobe um pouquinho, Ricardo, aqui no Materiais Multimídias. E aí vai, ó, vídeo direcionado para jovens, vídeos direcionados a pais e educadores. Esse, no momento, está fora do ar, mas ele em breve vai voltar. Vídeo direcionado para a formação de facilitadores de grupos de apoio de sobreviventes de suicídios. Está tudo aqui, ó. Folheto para jovens e adolescentes. Pode subir mais um pouquinho. Vai subir, Ricardo. Então, a ideia é essa, é mostrar que existe material para a gente buscar informação. A gente precisa quebrar o tabu de não falar do suicídio. A gente pode falar. Sobe um pouquinho, Ricardo. Eu quero lá embaixo nas mídias. E aqui, nossas mídias, aqui o Facebook, Instagram, o YouTube. Vocês indo no YouTube oficial, vocês vão encontrar muito material ali, palestras, informações de profissionais muito, muito legais. Tá bom até aqui, Paulo? Tô legal? Tô indo muito rápido? Pode tirar a tela. Bom, agora a minha parceira aqui vai falar do Setembro Amarelo, tá bom? Pode chegar um pouquinho para a direita. Sim.
Quer que eu saia? Não, não queria, não. Pois é, pessoal, o que é o Setembro Amarelo, né? O Fábio estava aqui falando mais da questão do CVV, né? Do trabalho do CVV, que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele foi criado em 2015. O dia que a gente considera Setembro Amarelo é o dia 10 de setembro, né? É o dia da prevenção do suicídio, mas o mês todo é voltado para esse movimento, né? Assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Que é a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de próstata. O Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, né? O que acontece? Por que isso, né? Por que tiveram essa ideia da prevenção do suicídio? É porque, na verdade, existe, de uma forma um pouco desconhecida, talvez, da população, uma epidemia de suicídios no nosso mundo atual, né? Que muitas vezes não é noticiada, né? A mídia sempre teve uma questão de não noticiar, porque poderia levar outras pessoas também a pensar em suicídio, então todo aquele tabu. Mas de 2015 para cá, a mídia está tendo uma outra ideia, né? Desde que surgiu o Setembro Amarelo. Começaram a chegar à conclusão que a falta de informação é pior, né? Que falar é a melhor opção. Que a pessoa que que está com a ideação suicida, que o melhor para ela é falar sobre isso, é falar do que ela está sentindo, falar dos problemas que estão incomodando o interior dela, do que isso ser uma coisa vergonhosa, uma coisa a ser escondida, né? Então, o CVV, associado ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Brasileira de Psiquiatria, que criaram o CVV, o Setembro Amarelo, em 2015. Né? E o objetivo é esse, é alertar a população do que está acontecendo, né? Do grande número de suicídios. Dizem as estatísticas que, atualmente, temos um suicídio no mundo a cada 40 segundos, né? A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, né? Esse tempo que a gente está aqui conversando, quantas pessoas estão tirando as suas vidas? E quem sabe, se talvez elas tivessem tido alguma espécie de apoio, ou tido a oportunidade de falar, né, sobre como elas estavam se sentindo, e sendo acolhidas com respeito, com consideração, com compreensão, quem sabe elas não estariam mortas agora, né? Então, esse é o objetivo do Setembro Amarelo, alertar a população, conscientizar a população de que isso está acontecendo, né? O que acontece? O que a sociedade pode fazer sobre isso? Por que alertar a sociedade, né? Para que nós estejamos atentos, né? Atentos ao nosso próximo. Se a gente observar que alguma pessoa que nós conhecemos, da família, do nosso círculo de amigos, no trabalho, que a pessoa mudou o seu comportamento, né? Que ela está para baixo, que ela está diferente, né? Que a gente esteja mais atento para isso, para oferecer um acolhimento, um pouco de atenção a essa pessoa, que às vezes a gente nem percebe, né, que ela tá mal, ou percebe e passa batido, né? Então a gente está um pouquinho mais atento, mais acolhedor, tem um olhar mais amoroso, né? E também, se percebermos alguma coisa mais séria, podemos também sugerir que ela procure um profissional de saúde. E também podemos oferecer o CVV, que é um trabalho que oferece apoio emocional gratuito para as pessoas que nos procuram, com todo sigilo, né, onde elas podem se abrir, onde a gente recebe elas sem nenhuma espécie de preconceito, de conselho, de julgamento. É um lugar onde elas podem expor o que estão sentindo, falar, abrir o coração, né? E
que a gente tenta, de alguma forma, dar para elas esse apoio emocional, e isso é prevenção do suicídio. Bom, o CVV, vou falar assim rapidinho, né? Que depois você vai fechar sobre ele, é isso? Não, daí eu vou passar para o vídeo, e aí a gente esmiuça. Já vai passar. Então é isso, gente. Só fechando aqui com vocês, né? O CVV, como o Fábio disse, hoje em dia a gente está atendendo uma base de 3 milhões de ligações por ano. Estamos com 2.400 voluntários, né? Quase 4.000. 4.200, errado. 4.200 voluntários, né? No site também vocês podem ver, caso queiram se tornar voluntários, como que tem toda uma seleção, tem uma capacitação, né? E 9.000 ligações por dia, né? Temos mais de 124 postos, porque tem muitos que ainda estão na fase de expansão, né? No Brasil todo. Muito obrigada pela atenção. Lembrando gente, que quando criou o Setembro Amarelo, essa cor amarela é para isso, é para chamar a atenção, tá? Então vocês devem ter percebido no dia 10 de setembro prédios públicos sendo iluminados, o MAC aqui ficou iluminado, o Cristo, né? Ou seja, a ideia é isso, chamar a atenção, provocar discussões, falar sobre o tema, trazer informação, né? Bom, agora eu vou pedir para o Ricardo passar um vídeo de 15 minutinhos, parece, que é como a família como prevenir o suicídio na sociedade. Isso, papel da família na prevenção do suicídio. Errei. Tudo, porque além de ser uma família muito grande, então bastante gente revezava para ficar comigo, nunca estava sozinha no hospital, mesmo na UTI, tinha algumas pessoas com horário livre para me visitar, para nunca ficar sozinha, e nunca me questionaram, nunca me julgaram, sempre levaram com maior leveza, e sempre tive gente em casa. Minha mãe acabou ficando doente nesse processo pós-trauma, ela teve tuberculose, e aí ela não podia ficar comigo. Depois o meu pai teve problema na coluna também, de ficar no estresse, me acompanhando, teve que fazer cirurgia, também não pôde mais ficar comigo. Então as minhas tias, tios, primos estavam sempre por perto, tentando deixar o clima sempre mais leve. A família, ela pode prevenir o suicídio de diversas formas. Quando ela se aproxima mais do filho, quando ela dá limites e ajuda a esse filho a tolerar frustrações. Quando a gente tolera frustrações, você aumenta a resiliência. Quando ela tem um diálogo aberto com esse jovem e com esse filho sobre essas questões de transtorno mental e prevenção do suicídio. Quando ela percebe que um jovem está em sofrimento e leva para uma avaliação psicológica e psiquiátrica quando necessário e não deixa que o preconceito impeça que o filho receba a ajuda necessária. Quando ela mostra que as coisas vêm por esforço e que as pessoas precisam fazer algo para conquistar, quer dizer, precisa de um merecimento para aquele jovem conquistar as coisas que ele tem e não que a vida lhe provê tudo. As famílias acabam muitas vezes querendo que o jovem seja feliz a todo custo. Ela pode também ensinar para o jovem de que a vida vale a pena ser vivida, que tem coisas duras, coisas difíceis, mas que tem muita coisa legal. Ela pode, através do limite, ensinar esse jovem a ir atrás do que ele quer, fazer com que ele tenha algumas tarefas dentro de casa. Mesmo que eu não esteja falando diretamente de prevenção do suicídio, você tendo esse tipo de comportamento e outros comportamentos, isso vai ajudar esse jovem. Quando ela não julga e ela acolhe, ela ouve, ela entra em contato com o mundo desse jovem e entende se ele está sofrendo, o que tem acontecido na escola. Quando ela se interessa, ela mostra que esse jovem é importante e fica de olho. Porque também, se ela percebe algum sinal, ela faz alguma coisa com relação a isso. A gente percebe pelos relatos dos jovens que nos ligam que há uma dificuldade de diálogo dentro de casa, de não acolhimento. E
uma falta talvez de afetividade. A gente percebe essa falta de afetividade na relação familiar. E isso é uma coisa que vem acontecendo e acontece naturalmente, as pessoas não percebem que ocorre, que isso se instala. Cada um tem a sua vida dentro de casa, o tempo vai passando, as pessoas não percebem que esse processo de afastamento vai acontecendo, vai se instalando na família. E essa dificuldade, ela vai criando uma barreira, um conflito muito grande, que o jovem ele não se sente compreendido e acolhido e até receia se abrir e ser ele mesmo com aquela família. Ele prefere muitas vezes se abrir com os amigos. Bem, a família tem um papel central na prevenção do suicídio, porque é onde o jovem passa mais tempo, onde ele mostra um pouco mais a intimidade dele. Muitas vezes a gente usa uma espécie de capote social e no meio social a gente não mostra exatamente o que está acontecendo com a gente. É quando a gente entra em casa que a gente pode ter um arrobo, uma crise de raiva, ou então fecha a cara, fica no canto. É dentro de casa que a gente percebe que não está comendo, que não está cuidando da aparência, aquela série que ele sempre via, deixou de ver, fica no quarto, não ouve mais música. Então, na verdade, é dentro de casa que a gente pode perceber que alguma coisa errada está acontecendo. Infelizmente, nos dias de hoje, todo mundo corre muito. O pai trabalha, a mãe trabalha, só se encontram à noite, são encontros rápidos. E a gente sabe, porque essa é a realidade que nos contam e a gente vê, fica cada um num canto, muito focado ou no computador ou então no smartphone, não há mais convivência. Eu costumo dizer brincando, mas é uma brincadeira séria, que se eu pudesse baixar uma lei que atingisse as famílias seria a seguinte: pelo menos uma refeição por dia, todo mundo junto, sem nenhum aparelho eletrônico ligado, ou para conversar ou para cansarem de ficar em silêncio, um dia volta a conversar, volta a aprender a conversar, porque a prevenção começa em casa, sem sombra de dúvida. Muitas situações podem levar o jovem a pensar em suicídio. Tem jovens que vão pensar depois de uma discussão com a namorada ou do término de um relacionamento. E aí muitos jovens, até por mais absurdo que pareça, ignorarem a irreversibilidade da morte, ou seja, o jovem não entender que a morte é para sempre, ele acaba tendo uma postura muito impulsiva diante de uma frustração e faz algo, ele tem um comportamento antes dele pensar na consequência deste comportamento. O processo do suicídio é um processo que vai se instalando com o tempo. E muitas vezes a gente só percebe quando a gota d'água ou as gotas d'água finais vão se acumulando, vão chegando. Mas é um processo que passa pela cobrança excessiva, muitas vezes, da família, das expectativas familiares em relação àquele jovem, da dificuldade em que ele tem de ser ele mesmo, às vezes, quanto à sexualidade, são vários conflitos que se instalam na cabeça do jovem, e essas dificuldades, ele sente essa barreira, ou direto ou indiretamente, dentro de casa. Muitas vezes ele percebe que um familiar seu, numa roda de conversa, diz assim: olha, meu filho, isso ele não faz, não vai fazer nunca, né? E de repente ele está pensando em fazer isso. E ele vai se fechando. E ele não percebe um ambiente tranquilo para ele se abrir sem ser julgado, sem ser minimizado do seu sofrimento, aquela angústia toda que está sendo gerada dentro dele, de ele ser ele mesmo. Então a grande dificuldade que existe é ele ser ele mesmo, ser acolhido e respeitado dentro de casa. Que não é porque as pessoas não queiram que ele seja outra coisa, é que idealizaram uma outra coisa para ele e de repente isso gera um choque muito grande, que as famílias muitas vezes elas têm dificuldade de aceitar que a pessoa é do jeito que ela é e não do jeito que eles gostariam que ela fosse. Eu sempre fui muito fechada, eu nunca falei nada, sempre guardei muito pra mim, mas no dia que aconteceu eu soube que eu tinha pego recuperação na escola, que foi o meu gatilho, que foi o que me desconcertou na hora, e a minha mãe estava junto na hora que eu soube. E aí eu contei pra ela e ela agiu com a maior naturalidade do mundo. Falou: não tem problema, só ver qual que é a data e precisa de ajuda, precisa de professor, alguma coisa assim.
Aí eu falei que não, mas é que eu queria ficar sozinha, porque eu tava estressada por isso. E daí foi quando tudo aconteceu. Acho que foi muito bom que minha família deixou de mensagem pra mim também, é que você não tem que se cobrar nada e ninguém nunca deve comparar os seus problemas com nada. O seu problema é o seu problema, ele não é maior nem menor que o de ninguém, ele não é pior que o de ninguém. Então acho que os pais têm que tomar muito cuidado na hora de jogar na cara dos filhos, tipo, eu te dei tudo do bom e do melhor, você não tem o direito de questionar nada, não tem direito de sofrer. E eles nunca jogaram isso na minha cara, tipo, você não tinha o direito de sofrer, você não tem o direito de questionar nada, você tem tudo do bom e do melhor. E é disso que eu tenho muito medo de ver alguns pais, quando o filho começa a falar que tá um pouco triste com alguma coisa, e falar, para, por que você tem tudo em casa, você não precisa de nada disso. Os sinais que esse jovem pode dar dentro de casa são isolamento, agressividade, uso de álcool e drogas, mudanças bruscas de comportamento, ele não querer ouvir, ele não querer conversar, ele perceber que algo que antes era legal, que antes era bacana, hoje já não é mais, não há algo que o interesse, um descaso com a aparência. E eu não estou falando daquele descaso proposital do jovem, mas quando realmente nada para ele faz sentido mais. É um pedido de socorro que deveria ser acolhido e levá-lo a um especialista, muitas vezes um médico da área da saúde mental, para conversar. Mas sem aquele sinal de assim, eu não tenho nada a ver com isso. Todos têm a ver com isso, a família também tem. E a família não compreende isso. Acha que é uma coisa ou da adolescência ou que está passando por uma dificuldade momentânea. E que é rebeldia de jovem, que isso vai passar. Então, talvez o cuidado maior seja criar uma ponte mesmo, afetiva, sem julgamentos, para que o jovem possa ter a possibilidade de falar dele, sem ser censurado e criticado, minimizado na sua dor e ser respeitado. Então, viu esses sinais? De novo, toma uma atitude. Percebeu alguma coisa? Vai conversar com esse jovem sem julgamento, vai levar para avaliação. Ensine esse jovem a usar o CVV. Conta para ele que se ele não quer contar para a família tudo, tem um canal que ele pode ligar e pode falar do seu sofrimento. Sempre as pessoas tiveram dúvida se perguntar sobre o suicídio pode levar alguém ao suicídio. Esse é um medo exagerado que a gente tem. Porque quando a gente pergunta sobre ideias de pôr fim à vida, a pessoa que está conversando com a gente fica muito aliviada de poder falar o que ela está sentindo e pressionando tanto, às vezes há dias, meses. Então, é importante enfatizar que perguntar para alguém, você está pensando em se matar? Se essa pergunta vem no contexto de uma boa conversa e num momento de muita sensibilidade, com certeza a gente está fazendo um bem à pessoa e não provocando e não dando a ideia a ela de suicídio. Se eles precisam saber, eles precisam perguntar. Então, pais e irmãos perguntarem para um adolescente se ele pensa em suicídio é bom, porque só assim eles vão saber se realmente ele está pensando nisso. Agora, se eles perguntarem de uma forma que julgue, de uma forma agressiva, aí não é legal. Então tudo vai depender da forma, mas no geral duvidou, desconfiou, pergunta. Perguntar diretamente é importante, sim. É importante fazer essa pergunta, mas tem que ter cuidado e tem que saber o lugar e a hora de fazê-la. E a pessoa que fizer essa pergunta, ela tem que ser realmente uma pessoa em que o outro lado perceba que é uma pessoa que está interessada mesmo nele como pessoa. Para as famílias que buscam abordar o assunto em casa, elas podem usar de séries de TV, elas podem usar de reportagens, de situações que aconteceram próximas a ela ou na escola, para colocar esse assunto em pauta, para começar a puxar esse assunto. Quer dizer, como é que você começa esse assunto em casa? Você conhece alguém que já pensou nisso? O que você faria se você estivesse nessa situação? Então, muitas vezes, você pode usar artifícios, vamos dizer, para começar essa conversa dentro de casa. São perguntas que vão num crescendo de profundidade. E a primeira pergunta é uma pergunta geral que não assusta. Por exemplo, olha, você me disse que está muito desanimado, tem dia que você sente desespero. Num desses momentos,
Olha, tem muita gente que pensa que a vida não vale mais a pena. Isso passa pela tua cabeça? Essa é uma pergunta geral em que eu até convido a pessoa para me dizer um sim, se ela estiver pensando. Eu dou a entender que isso pode acontecer com todo mundo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se eu obtive um sim para a primeira, a segunda pergunta é: mas quando você pensa que a vida não vale a pena, você pensa também em tirar a própria vida? Novamente, se a pergunta for um sim, eu preciso ir me aprofundando. Mas você tem medo desse pensamento? Ou não te assusta mais? Você consegue controlar? Você chega a planejar? Ah, você já está juntando os remédios para tomar? Ou seja, a cada sim que eu obtiver, o nível de risco aumenta muito, até o ponto em que provavelmente vai ser necessário eu ficar ao lado da pessoa, mas também conduzi-la até um profissional de saúde mental. Isso é muito importante. Bom, gente, desculpe aí se o vídeo foi um pouco longo. Sei que tem é muito denso, né? Mas esse vídeo vai ficar disponível com vocês podem rever a todo momento. Eu só queria fazer uma separação, são duas coisas. Uma coisa é um comportamento que mudou na família. Isso pode ser do jovem, do pai, da mãe. Normalmente um comportamento que não é natural. Esse comportamento pode ser um isolamento, pode ser passar a dormir muito, né? Deixar de se alimentar. Isso não quer dizer que uma mudança de comportamento a pessoa vai tirar a sua vida. É uma diferença. É um sofrimento, é uma dor, alguma coisa está acontecendo. A ideia é essa: se aproximar, perceber que essa mudança está ocorrendo, se disponibilizar para que essa pessoa perceba que alguém se importa com ela. É uma coisa. Posso falar? Só um instantinho. Só que, no momento que a pessoa está com essas mudanças de comportamento e já fala, já tem frases muito claras de ideações, aí o assunto já começa a mudar de figura, é onde os profissionais falaram. Legal? A minha colega vai falar alguma coisa. Eu queria só acrescentar, né, que, na verdade, o trabalho que a gente faz no CVV, ele é um trabalho de prevenção, né? Porque pode dar uma ideia de que só ligam para a gente pessoas que estão com ideação suicida. Não, tá? A maioria das pessoas que nos ligam são pessoas que querem desabafar, que se sentem sozinhas, que até tem 1000 pessoas para conversar, mas não querem falar das suas coisas com aquelas pessoas, né? Não querem se sentir julgadas. Então, como elas sabem que no CVV há todo um sigilo, né? E elas vão ser atendidas com compreensão, com empatia, ali tem um espaço para falar do que está sentindo, do que está, um nó que está na garganta, de desabafar, de chorar, de ser ouvida realmente no que está acontecendo com ela, de uma forma acolhedora e compreensiva. Isso é prevenção do suicídio, né? Então, nós atendemos, sim, pessoas que já estão com a ideação suicida, mas atendemos também muitas pessoas que ligam porque querem conversar realmente sobre o que elas estão sentindo. E isso é prevenção do suicídio. Okay? Aproveitando, e que quando a pessoa liga para nós, ela não vai ser aconselhada, rotulada, criticada, não vai ser forçada a falar, nada disso. O voluntário vai se disponibilizar a que ela fale sobre aquilo que ela quer, como ela quer, e ela tem o direito de finalizar a ligação no momento que ela quiser. Então, ou seja, a gente acredita que, propiciando um espaço sem ameaça, ela vai poder falar sobre assuntos que normalmente são delicados e ela não quer dividir com qualquer um. Bom, eu passo aí para vocês para poder fazer as perguntas, se rolaram algumas dúvidas. Obrigado aí, por enquanto, pelo espaço. Aquele que desejar fazer perguntas, por favor, levante a mão para que eles possam responder e fazer pergunta.
Joel? Ah, não, Cláudia. Cláudia e Joel. Libera para eles aí, por favor, Ricardo. Joel quer falar. Cláudia tem que ativar o som dela. Ativou agora. Já ativei. Eu quero colocar à disposição do Fábio e da Dulce os canais nas mídias sociais que nós temos para divulgar o trabalho de vocês, porque, infelizmente, eu já passei por uma experiência desse tipo. Então, o Niterói Norte está com as portas abertas para divulgar o trabalho de vocês, para colaborar com vocês naquilo que vocês precisarem. Aqui no bate-papo eu disponibilizei o meu celular, que é o Zap também. Vocês podem entrar em contato comigo, podemos marcar uma live, podemos divulgar nas nossas mídias, no Face e no Instagram. Eu me coloco inteiramente e o Rotary Clube de Niterói Norte à disposição de vocês. É isso. Ana, muito obrigada. Com certeza vamos querer sim, porque a gente está sempre procurando divulgar o trabalho para que quanto mais pessoas saibam, né, que tem essa opção, né, essa opção de ajuda, é melhor ainda, né? Então, muito obrigada, tá? E qualquer coisa a gente vai entrar em contato, sim, Cláudia. Vou pedir para o Paulo, depois passa o contato para o meu Zap, por favor. Certeza. Passo sim. Obrigado. E passo o seu para ela também, sem problema. Tá. Obrigado. Joel, quer fazer alguma pergunta, Joel? Ô, presidente, não, na realidade eu tinha colocado a mãozinha de aplauso, mas já que você deu a oportunidade de falar, Tá certo. eu gostaria muito de agradecer a palestra, né, do Fábio e da Dulce. É um assunto bem delicado, né, mas que precisa ser tratado. Eu acho que veio de muita importância para a gente poder identificar alguns sinais, algumas prevenções. Então, é mais um agradecimento mesmo e boa sorte. Maria Aparecida quer fazer uma pergunta, Ricardo. Eu só queria falar que o Rotary Clube de Niterói está divulgando desde o primeiro. Você passou para eles, né, Paulo? Passei, sim. Estão divulgando, eu coloquei lá o telefone do CVV, colocamos assim, várias coisas. O mês todo a gente está lá divulgando. Eu entrei no site do setembroamarelo.com, que lá também tem vários materiais, né, vídeos, não é isso? É a mesma coisa, não é o mesmo trabalho, não é isso? Mesma coisa, mesma coisa. Porque, na verdade, o Setembro Amarelo é de domínio público, né? Não é do CVV, ele é do CVV que criou, mas disponibiliza isso, essas ferramentas para a sociedade, se organizando, buscando orientações profissionais, formar os grupos de apoio, né? Tá certo. A Tânia quer perguntar, Tânia? Ótimo. Tânia fez sinal, quer perguntar? Ativa seu som. Identificado o problema, quando alguém liga, né, e fala, vocês resguardam essa pessoa, vocês conversam com a família, porque aí a família tem que ficar atenta, né? Como é que é feito esse trabalho depois que é identificado o problema? Uma pessoa liga, fala com vocês, dá a intenção, e como é que vocês amenizam a situação? Procuram a família? O que vocês fazem? O serviço do CVV, ele passou por transformações. No passado, existia uma prática de fazer isso. A gente foi revendo, porque a gente percebeu que, em muitos casos, existia uma invasão da privacidade dessa pessoa quando a gente começava a buscar isso. Então, o serviço ele tem a privacidade e o sigilo como um foco central. No momento que a pessoa faz um contato conosco, a gente só tem o que dela? Aquele momento, aquela disponibilidade do voluntário, de se mostrar que está ao lado dela, para que ela, conversando com o voluntário, numa conversa em que o voluntário vai compreendê-la na sua dor, sem julgá-la, ela possa se organizar emocionalmente. É claro, há casos que é necessário a pessoa voltar a ligar.
Então, nós não fazemos nada além disso. Não vamos além disso, né? Nosso trabalho tem essa limitação, entende? É por aí. Posso falar? Pode. Complementando, né, é que, na verdade, nós não somos profissionais, né? Nós somos voluntários. Temos entre nós psicólogos, psiquiatras, cada um tem a sua profissão, assim como tem dono de casa, pedreiro, motorista, né? Então, cada um tem a sua profissão. Nós ali somos só voluntários que estão doando atenção, acolhimento e empatia, né? Passamos por todo um curso onde aprendemos a lidar com isso de uma forma que a gente possa ajudar mais as pessoas, mas é um momento dela, é um momento onde ela está conversando com ela mesma. O voluntário, ele é mais um facilitador desse desabafo, né? Então, a gente não sabe quem são as pessoas, elas não precisam de forma nenhuma se identificar, nem dizer um nome, nada. Né? Não temos como ir falar com a família, nada disso, até porque elas estão ali na sua condição de anonimato, né? E isso é respeitado. É uma coisa só entre o voluntário e a pessoa naquele momento. Ela pode querer ligar outras vezes, cada vez que liga vai cair em voluntários diferentes, porque é uma rede, né? É no Brasil todo. Então não tem, Tânia, uma continuidade, entendeu? Não é uma terapia, não é um tratamento. É uma ajuda naquele momento em que a pessoa liga para a gente. E é comum a gente perceber as pessoas ligando de novo. É comum a gente reconhecer uma voz que já ligou, né? Quer dizer, o processo continua. Que bom estar ligando. Mas é como a minha colega falou, a essência é a prevenção. Há muita solidão, né? Então, se a ideia é prevenir, por que não disponibilizar um espaço para quando a pessoa sente uma necessidade de dividir? Às vezes a pessoa liga para dividir uma alegria, dividir que passou de ano, que passou numa prova, porque às vezes não tem com quem dividir uma alegria. Entende? Então, uma sociedade que é natural, né? Com menos tempo que nós temos hoje, então a gente se distanciou. Então, está na hora de dar um choque nisso, de, às vezes, como no vídeo falou, às vezes esquecer o celular um pouco, vamos fazer um jantar e poder olhar uns olhos do outro e conversar, né? Fortalecer esses vínculos, né? Pai e mãe, filho, mãe, pai, enfim, a sociedade. É essa a ideia. Eu percebo também, né, aproveitando o que a Tânia trouxe, né, eu percebo que quanto mais a gente está com toda essa tecnologia, né, e aí a pessoa vai ver no Facebook, ela tem 300 amigos, né, mas na verdade, às vezes não tem nenhum. Quando ela está mal, quando ela está para baixo, quando ela não está bonita, né, quando ela não está cheia de saúde, quando ela não está bem, né? Às vezes não tem nenhum amigo que queira escutar aquele papo de quem está para baixo, de quem está triste, né? Então, às vezes a pessoa tem um monte de amigos, mas em algum momento não tem a quem recorrer para falar da sua dor, para falar daquele momento em que ela não está lá em cima, em que ela está para baixo, né? Então, existe muito isolamento, por mais que a gente tenha essa mídia toda, mas as pessoas às vezes estão muito sozinhas, né? Elas querem, e como o colega falou, a gente às vezes recebe ligação de pessoas que querem falar coisas legais, querem contar uma coisa legal que aconteceu com ela, mas ninguém quis dar atenção. Todo mundo com pressa, todo mundo em casa, corre para lá, corre para cá, e ela quer falar muito daquilo, sabe? Ela quer falar, foi muito legal, foi assim, e não tem a atenção de ninguém, né? E a gente recebe muito feedback, né? As ligações que a gente recebe, elas todas ficam em total sigilo, né? Nem entre nós a gente conversa, mas a gente percebe muito feedback de pessoas que falam, olha, passei por momentos terríveis, de perdas, né? Perda de ente querido, de perda da juventude, de perda da saúde, de perda do emprego, e o CVV me ajudou muito, que às vezes eu queria conversar, eu queria chorar, eu queria falar daquele assunto onde eu já falei 1000 vezes, mas eu ainda preciso falar até aquilo sair de mim.
E o CVV me ajudou muito a passar por aquele momento, né? E é muito gratificante. Thelma. Paulo, presidente, a gente tem a Ângela Ricome, a Ângela Cristina e depois a Selma, tá? Fazer Vai pergunta. pela hora, não tem problema não. A Ângela Ricome está com o microfone aberto já. Eu gostaria só de dizer que este mês nós já veiculamos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, algumas publicações sobre o Setembro Amarelo. Eu gostaria que, então, enviassem ainda, né, o mais rápido possível, para que possamos publicar dentro desse mês ainda, né, os dados do CVV. Tá? Obrigada. Obrigada. E lembrando, vocês podem estar buscando no site uma gama de informações, tá? E tenho certeza, são informações institucionais sérias. Tá bom? Ângela Cristina pode fazer pergunta, o microfone está aberto. Pois não, obrigado, Ricardo. Na verdade, eu não quero nem fazer pergunta. Desculpa que mexeu comigo muito. Eu quero primeiro elogiar o Rotary Clube de Niterói, vocês, pela escolha dessa palestra. Segundo, elogiar esse grupo de trabalho de voluntários maravilhosos, porque realmente é uma situação, como eles disseram, que a família tem que estar muito atenta e, por vezes, a família ou a mãe é abençoada, né? E consegue perceber a tempo e salvar o seu filho. Desculpe a minha emoção, tá bom? Muito obrigada. Queria aproveitar e falar uma coisinha que eu esqueci, vou ser bem breve. É o seguinte, como é que eu posso falar sobre isso? É comum, quando uma família tem uma perda por suicídio, e hoje é muito divulgado, né, e a família entra numa de querer procurar os motivos. Ah, mas ele falava isso, dava sinais daqui, dava sinais daqui. Isso é muito complexo, porque há indivíduos que não demonstram esses comportamentos. Nós somos diferentes. Cada um expressa uma dor de forma diferente. Então, é muito cuidado, né, porque isso pode ficar gerando uma culpa para a família, de ficar se culpando por não ter visto. Então, é muito delicado, né? Então, eu só queria fazer esse cuidado. E, na medida que a gente vai procurando informações, a gente vai ficando mais atento, né? Ou seja, se eu estou me sentindo diferente, é porque se a gente busca ajuda, ir ao médico para N coisas, por que não procurar um profissional, né? Ou seja, as dores emocionais são deixadas de lado. Então, a ideia é essa. Vamos quebrar um pouquinho esse tabu, vamos buscar ajuda, né? É isso. Isso que o Fábio falou é muito importante, né? De a pessoa também não ficar, caso aconteça, né? Não ficar se culpando, mas não vi os sinais. Às vezes a pessoa não demonstra mesmo, né? Então, tomar muito cuidado também com a emoção de quem fica, né? E uma outra coisa que queria falar também sobre essa questão de estar atento, né? Eu acho que é mais uma questão da abertura, né? Da gente procurar estar mais aberto para as outras pessoas, né? Tem pessoas às vezes que falam, eu me sinto invisível, parece que ninguém me vê, ninguém se importa com o que eu sinto, ninguém me percebe, né? Então a gente está mais atento nesse sentido, né? Para todo mundo, né? Tá mais aberto para enxergar as outras pessoas nessa correria, nesse mundo automatizado que a gente vive hoje, né? E às vezes essas falas são o corpo falando, né? O indivíduo dando uma informação que algo não está legal, que começa a dizer a falta de esperança, né? Então, é algo para a gente estar atento e estar observando.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio e para a Dulce. Se eles notaram que agora, nesse período de pandemia, se aumentou o número de chamados, o número de pessoas em essa situação. Olha, pelo que a gente tem visto, se manteve, né? Se manteve. A gente só vai ter essas informações mais precisas depois de 1 ou 2 anos, que é quando saem essas informações que são liberadas, né, pelos órgãos, né, que fazem uma apanhada. Agora, o que é possível perceber, a gente ouve às vezes, sim, mas sem comprovações, mas são maiores chamados para SAMU, né, para questões emocionais. A gente costuma ouvir essas que houve um aumento, mas nesse momento a gente não tem dados. Um detalhe também que me chama a atenção é que, incrível, parece que as pessoas, pelo menos a experiência que eu tenho quando eu estou atendendo, às vezes o indivíduo está conversando comigo e ele não fala nada sobre pandemia, ele fala sobre a dor dele. Ou seja, às vezes parece que muitos indivíduos estão em quarentena, eles já estão com suas dores, né, com seus isolamentos, muito mais tempo. Então, para alguns a pandemia é um fator complicador, para outros a solidão, né? Então, é muito variado. Mas lembrando muito claro, a depressão pode levar o indivíduo ao suicídio, mas não quer dizer que todos que têm uma depressão vão cometer suicídio. A depressão é uma doença que pode e deve ser tratada e buscar os profissionais da área de saúde. É importantíssimo. Como o acolhimento é muito importante para que não chegue a isso, né? Então, no momento que a gente percebe, eu volto a falar naquelas mudanças, comportamentos, vamos estar próximos, vamos mostrar para esse indivíduo que alguém se importa, né? Deixar ele botar para fora. Vocês acreditam que às vezes a gente recebe uma ligação que a pessoa às vezes fica meia hora, 40 minutos chorando no telefone para conseguir esvaziar, para começar a falar. Entendeu? Então, é algo, parece assustador, né? De fora, mas é realmente comovente. E aí a necessidade do curso, né, que nós fazemos para ter esse equilíbrio, esse controle, né? Essa questão de poder chorar também é uma coisa complicada, né? Porque às vezes você está ali muito mal por dentro, mas tem que ir trabalhar, né? Tem que estar fazendo seus afazeres, convivendo com as pessoas, e você não pode, como dizer assim, não pode dar mole, né? Não pode estar ali chorando na frente do seu chefe, chorando às vezes na frente dos filhos, porque você tem que ser o forte, né? Então você está precisando muito botar aquilo para fora, né? E é muito diferente você chorar sozinho, escondido no travesseiro, e você chorar sendo acompanhado, entendeu? Por alguém que está respeitando aquilo que você está sentindo, não está minimizando, não está te forçando a nada. Olha, pode ficar à vontade, eu estou aqui do seu lado, não tem pressa, eu estou disponível para você. Quando você estiver pronto, a gente conversa se você quiser. Então, isso faz toda uma diferença, a pessoa ter aquele momento consigo mesmo e com alguém do lado que está apoiando ela, mesmo que ela esteja como ela estiver. Né? Mesmo que ela venha contar, eu estou chorando porque eu fiz uma coisa muito condenável. Não importa. Naquele momento ali, eu te respeito como ser humano, eu não vou te julgar. Né? Eu fico até muito emocionada, porque eu amo muito o trabalho, né? Também estou desde 98, e cada vez mais eu aprendo, é um trabalho em desenvolvimento, onde a gente faz muitos cursos de aprimoramento para poder servir mais, né? E é muito gratificante, então eu fico muito emocionada de falar. Presidente Paulo, a Cidinha queria falar, mas antes da Cidinha falar, eu queria lembrar o Fábio, a gente fez um treino, Fábio, hoje à tarde, e você mostrou um recurso interessante no Facebook, você não quer mostrar? Isso. Pode mostrar? Depois eu passo, se o
depois eu passo a palavra para a Cidinha. Ah, tá. Vou mostrar aí. Tá, pode ir. Olha, Frida. O que acontece? O CVV fez uma parceria com o Facebook, né? Então, o Facebook ele desenvolveu uma ferramenta para que, quando se perceba que existe alguma postagem que pode indicar que não está legal, para que a gente denuncie, né? Então, Ricardo, fazer aquele roteiro. Na verdade, não é uma denúncia. Ricardo, está entrando sobre os seus direitos autorais aí. A gente não vai mexer. Então, tá aqui, ó. Quando a gente vê uma postagem, que às vezes o indivíduo ele faz uma postagem e ali você percebe que ou ele está propenso a tirar sua vida, ou existe uma desesperança, uma tristeza, enfim. Quando a pessoa clica e faz essa chamada ao Facebook, tipo, ela clica e mostra que... Volta um pouquinho para mostrar onde que clica, por favor. É que a gente não pode clicar, senão vai... É aqui, tá vendo? Nesses pontinhos. Os 3 pontinhos aqui, ó. Isso. Aí vai aqui, ó. Ativar notificações... Aqui, ó. Obter apoio ou denunciar a publicação. Isso aqui. Então, aí vai abrir... aí abre essa tela. Aí a gente não vai clicar, porque a gente não sabe o que vai gerar aí de coisa. Mas, basicamente, é essa informação. No momento em que a gente percebe que algo não está legal, a gente denuncia. Quando, por exemplo, suicídio ou automutilação. Quando clicar, vai levar para uma outra página e o Facebook vai perguntar o que está acontecendo. Aí a pessoa vai dizer, perigo, não deveria estar aqui. Aí o Facebook, ele encaminha, ele vai fazer uma análise se realmente aquela postagem tem esse teor, e ele vai mandar uma mensagem para a pessoa tipo, alguém se preocupou com você, deseja ajuda, vai dar liberdade para que a pessoa diga se quer ou não. No momento, se ela desejar, o Facebook vai direcionar canais de ajuda, vai direcionar o CVV para ligar, links para procurar ajuda. E a pessoa que faz essa denúncia, ela tem todo o anonimato, ou seja, ela enfim, tem todo o anonimato. E a pessoa que recebe, ela também tem a escolha de aceitar ajuda ou não, entendeu? Alguém mais tem pergunta? Eu só gostaria de falar para o Fábio o seguinte, que eu tenho 2 conhecidos de famílias muito chegadas, amigas, que se suicidaram. Um foi por causa de uso de droga e o outro também deixa de ser uma droga por causa de bebida, que bebia muito. Tá? Um era um jovem de 30 anos e outro de 55 anos. E esse ano, aqui em frente ao meu apartamento, uma senhora de 70 anos, mais ou menos, o marido desceu para ir na padaria, olha, ela morava com o marido e com a filha. Ela se jogou, quando o marido voltou, ela já tinha se jogado. Não é mole. Eu fico emocionada. Não, é complexo, porque quem vivencia isso é que sabe, né? E o impacto que tudo isso gera na família. Quer dizer, uma vez eu recebi eu vi um profissional da área da saúde, né? Da psiquiatria, ele deu um depoimento. Ele atendia uma pessoa há muito tempo, a pessoa estava muito bem, ela não demonstrava que ia cometer o ato. 4 dias depois ele soube. Ou seja, é complexo, é muito complexo, entende? Mas nós estamos hoje com 3 milhões de ligações, estamos fazendo essa parte, e a ideia é essa, né? Vocês estão aqui porque, de alguma forma, vocês se importaram com o tema, com o assunto. Então, juntos somos mais fortes, né? Juntos a gente pode ir mais além, né? Então, a ideia de você ver isso é multiplicar isso, né? Olha,
quantos tabus, por exemplo, o choro. O choro era conhecido, o homem não pode chorar. O choro é sinal de fraqueza. E é uma demonstração orgânica que algo não está bem. Isso não quer dizer se ele está chorando, está triste, ele vai cometer suicídio. Não. Algo não está bem, ele precisa dividir essa dor com alguém. Então, são estigmas, tabus que precisam ser quebrados, né? E juntos a gente vai quebrando esses tabus, né? Alguém mais quer fazer pergunta? Tânia, por favor. Abre seu microfone, Tânia. Eu só gostaria de falar uma coisa, muito bonito esse trabalho. Vamos divulgar sim, né? Passa para todo mundo aqui, eu acho que é muito importante essa divulgação, muita gente não sabe. Eu, por exemplo, eu tinha conhecimento de CVV, mas não tinha um conhecimento que eu tenho agora, depois dessa palestra. Infelizmente, né, que nem foi passado aí no vídeo, as famílias, cada um sozinha. No outro dia eu vi uma postagem que fizeram, né, que nós nos tornamos uma sociedade doente, né? Igual a Dulce falou, mesmo a gente tendo um ciclo de amizades, tem Instagram, tem Facebook, mas realmente está cada um na sua. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem e vamos tentar divulgar sim, porque é muito importante esse trabalho. Muita gente querendo falar, muitos amigos, mas sem voz. E precisamos desse apoio. Muita gente se sentindo sozinha. Muito bonito. Parabéns aí pelo trabalho. Alguém mais quer falar? Matilde, está com o som aberto, Matilde. Eu quero também dizer a respeito do trabalho deles, elogiar muito, mas queria lembrar, não é o caso, não é o que está se tratando aqui, mas é suicídio de índios, que saiu na revista Comunitar desse mês. Eu até assino, fui ver se estava aqui, não estou achando no momento. O número de suicídio de índios jovens, entre 18 e 25 anos aumentou 50%. Tá? É uma chamada da revista Comunitar, está na capa da revista, e dizendo, apesar né, dos dois voluntários aí, dizer que não tem conhecimento, não é? Que tenha aumentado esse número, está certo, mas a revista, eu estou me apoiando em dados da Comunitar. Ela diz que o número de suicídios também aumentou, de uma forma geral, aumentou muito, o que na realidade, é muito triste e mostra o quanto a nossa sociedade é complexa e o quanto ela está doente. Muito triste. Obrigada por vocês terem vindo aqui no nosso Rotary. Eu queria aproveitar e fazer duas colocações. É o seguinte, se alguém quiser fazer parte do trabalho do CVV, lá no site, quero ser voluntário, tem todas as informações. Outra questão é sobre como falar do suicídio, né? As mídias de comunicação já têm todo um roteiro de como falar. Então, é comum, às vezes, acontece um suicídio, alguém filma e bota no Zap. A recomendação é não compartilhar vídeo que demonstra o modo operante, local, né? Até nome da pessoa, ou seja, que infira a privacidade da pessoa. Por quê? Quando se divulga o modus operandi, pode favorecer que outras pessoas copiem o ato, né? Então, uma forma de saber a notícia é informar, prevenção, orientar essa pessoa para não compartilhar, porque isso não ajuda. E as mídias de comunicação já têm um roteiro hoje para como falar sobre o tema, né? De uma forma não glamourizar. Mais alguém? O Renato. Por favor, Renato. Abre seu microfone, Renato. Sim. Fábio e Dulce,
Parabéns pelo trabalho, pela apresentação, muito oportuna em todos os momentos. Eu gostaria de abrir um outro tema que vocês não abordaram. Vocês fazem um acompanhamento, oferecem um apoio, uma escuta. Como é que o CVV encara o lado da religiosidade quando recebe um telefonema de uma pessoa que está no estado de desespero? Pois o nosso trabalho é religioso, né? Por quê? Para poder abranger a todas as pessoas, né? Qualquer pessoa de qualquer religião pode nos ligar. Então, a gente não tem direcionamento nenhum que a gente passa para a pessoa, muito menos religioso, né? A pessoa, ela pode falar da religião dela, da fé dela, de como ela se sente nesse meio religioso, né? E a gente está ali junto. Mas a gente não fala de nenhuma espécie de religião, tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu queria dizer uma coisa. O que me despertou trazer o Fábio e a Dulce e buscar o CVV é que há uns 2 anos atrás, um casal de amigos nossos perderam uma filha. E eu morava em Itaipú, moravam de frente para a gente, eram amigos, muito amigos. Estava na minha casa lá, comia, bebia junto comigo lá em festas, e eu também na casa dele. E o tamanho da publicidade, o tamanho da importância disso, é que na semana passada, quando eu comecei o contato com o Fábio, antes de eu começar o contato, esse meu amigo, que não é meu amigo até hoje, graças a Deus, ele mandou para mim no meu grupo, no meu zap pessoal, que ele mandou para o meu número, esse fundo que eu estou aqui atrás, Setembro Amarelo, mandou para mim, da CVV. E aí eu fiquei pensando, como é que pode eu, que convivi com ele, sabia do problema da filha dele, ele cuidava dela. E ele, no momento que distraiu, ela tirou a vida. Cuidava de toda maneira que ele podia, ele era carinhoso com ela, ajudava ela em tudo que ela queria, atendia, era acolhedor. E aí, você vê, são 2 anos, eu não tinha conhecimento do Setembro Amarelo e nem da CVV. Então, quer dizer, com um comunicado que ele mandou, um embleminha desse que a Cidinha fez tanto e colocou nas redes sociais, me despertou essa atenção. Então, eu convido a todos que peguem esse emblemazinho aí do Setembro Amarelo, busque ele, crie um e mande para todos os seus grupos, mande para todos eles. Que nós não só vamos estar reforçando o trabalho que o Fábio veio aqui fazer, né? O Fábio e a Dulce, como também vão estar ajudando o nosso próximo. Então, foi assim que me despertou a atenção. Eu sou muito grato à Dulce e ao Fábio por terem vindo, por ter aceitado o convite. Antes de encerrar essa reunião, o Fábio quer fazer mais alguma colocação? Fábio e a Dulce? Eu só quero agradecer a vocês, né, por disponibilizar um tempinho de vocês para a gente parar e conversar sobre esse tema, né? Informação nunca demais, né? E acredito que estamos num caminho, num caminhar, né? E assim, sozinho a gente não consegue nada. Unido, a gente vai muito mais longe. Nós temos esse lema no Rotary. Nós temos esse lema no Rotary, nós dizemos que unidos somos mais fortes também. Sempre falamos isso. E é uma realidade, né? Em todo mundo, unidos, a gente somos mais fortes. Antes de encerrar, eu quero convidar o segundo diretor de protocolo para ele fazer uma complementação da nominação dos presentes. Pois não, presidente. O protocolo retorna à tribuna para fazer o complemento, então, de alguns participantes que chegaram posteriormente ao que eu tinha já falado, né? Que as nossas companheiras Maria Lúcia Fernandes Silva, companheira Matilde Carone Slaire Ponte. Temos também o Rômulo José Bezerra, ele entrou rapidamente, mas teve que se ausentar. A presidente também da Imagem Pública, GA, Maria Luzia. E também de uma convidada que chegou ainda há pouco, mas obrigado pela sua presença, Eufrida Inês Cupertino.
E não menos importante, por ser a última a falar, mas já deixando por ser a última, para poder ter uma atenção maior, é a nossa companheira Roseli Maria, que está muito sumida. Obrigado pela sua presença, viu? Uma saudação rotária a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua fala. Bom, eu considero a reunião encerrada e peço a todos que, após o toque do sino e o hino ao Pavilhão Nacional, saúdem o Pavilhão Nacional. E obrigado ao Fábio, obrigado à Dulce, ao governador. Nós é que agradecemos. E a todos os presentes, todos os que estão em visitas e os nossos companheiros. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Sim.